Você é uma pessoa que se relaciona com Deus? João, capítulo 14, verso de número 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Saber a respeito de alguém, tipo, do que gosta, do que pensa, no que tem prazer, só é possível quando a gente conhece bem. Conhecer bem alguém não é saber simplesmente quem ela é ou onde mora, mas tem a ver com contato direto, relacionamento contínuo. E quando há profundidade nessa relação, se tem intimidade. A intimidade é a característica mais evidente de uma relação próxima, de uma relação profunda e significativa, de uma relação de amor. É dentro de uma relação íntima que as pessoas conhecem quais são as comidas preferidas, por exemplo, do que a pessoa gosta de ouvir, de ler, de fazer, onde que sonha ir. Enfim, relacionamento é lugar de intimidade. Podemos afirmar, então, que quanto mais intimidade tivermos com alguém, mais saberemos sobre ela. E não apenas do que gostam, mas por que gostam do que gostam. Portanto, para nós, a compreensão sobre esse assunto é: sem relacionamento, sem conhecimento. Para se conhecer a Deus, é preciso se relacionar com Ele. Uma definição básica sobre isso é que o relacionamento com Deus acontece por meio da sua palavra, da oração e pela convivência no seu corpo, que é a igreja. Ou seja, sem relacionamento não existe comunhão. É certo a gente dizer que sem comunhão com a palavra, sem comunhão com a oração, sem comunhão com a igreja, que são os irmãos, é impossível alguém conhecer a Deus de verdade. Por isso que Jesus já dizia: errais por não terem comunhão com as Escrituras Sagradas. Marcos 12, 24. A comunhão acontece pela oração. Oração é comunhão secreta com o Pai, diz Jesus em Mateus 6, 6. Ele também nos diz em João capítulo 17, eu e o Pai somos um, e queremos que tenham esta mesma comunhão conosco, na medida em que cada um se unir uns com os outros. O que o apóstolo João, por exemplo, entendeu desta forma: não é possível amar a Deus, a quem a gente não vê, sem antes amar ao nosso irmão, a quem vemos. 1 João 4, verso número 20. Você acha que tem intimidade com Deus? O que prova isso? Essas coisas são importantes a gente pensar para poder avaliar que tipo de relação nós temos tido com Deus. Para não acontecer de descobrirmos mais lá na frente que, na verdade, o relacionamento que pensávamos que tinha não existia, como nós vamos ver em Mateus capítulo 7, verso número 23. A palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, ou ainda a Escritura Sagrada, é a referência principal quando o assunto é conhecer a Deus e saber sua vontade. Não é preciso terceiros, não é preciso adereços ou qualquer atrativo que seja para que ela cumpra o seu propósito. O único impedimento que pode ter é o próprio homem rejeitar aquilo que de fato ela é, o caminho, a verdade e a vida. E ele rejeita, optando em não colocá-la como referência da sua vida. A pessoa que assim o faz e ouve a palavra apenas quando vai a um culto, ou ouve somente um pastor, um bispo, um apóstolo, um líder, ou ainda por cima assiste vídeos curtos pelo Facebook, WhatsApp, banners no Instagram, ou só vê a Bíblia Sagrada em adesivos de carros, caminhões ou em algum folhetinho qualquer, essa pessoa não se relaciona com Deus, é óbvio. Quem se relaciona com Deus são os outros que postaram essas coisas, que entregaram essas informações. O problema é que não é possível conhecer a Deus sem se relacionar direto com Ele por meio da sua palavra. Os outros podem até nos auxiliar com as suas vidas, mas nada substitui o relacionamento pessoal com Deus. Outra coisa que muitos não percebem é que saber o que se tem que fazer não é a mesma coisa de fazer aquilo que se sabe. Existe uma distância gigantesca, significativa aí. O que, na opinião de Tiago, é:
Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. E na opinião de João, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece à sua palavra, é mentiroso. 1 João capítulo 2, verso número 4. Portanto, podemos afirmar sem medo de errar, crer em Deus é crer na sua palavra. Como podemos nos relacionar com Deus sem ouvir o que Ele diz pela sua palavra? Não é possível. Se alguém ainda insiste em dizer que conhece a Deus, precisa ouvir o que o apóstolo João vai nos dizer. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. 1 João 2, verso número 3. Você sabe que conhece a Deus de verdade quando você se relaciona com a sua palavra diariamente.